Então tomemos esse limite polinômio sobre polinômio quando o x tende a 1, né? Então você está confrontando aqui a soma dos coeficientes do polinômio no numerador sobre o polinômio no denominador e está querendo saber no limite, né, do x tendendo a 1 para onde vai essa razão, né, dessa soma de coeficientes, né? Quando o x tende a 1 você tem a soma dos coeficientes, né? Mas aí o x, nesse caso aqui, vai ser uma variável. Então, para onde vai esse quociente quando, na verdade, o x tende a 1, né? Então, o que a gente precisa fazer aqui, né? Então, quando a gente substitui 1 aqui, você vai ver aqui 1 mais 3, vamos lá, 27, aqui negativo eu tenho 13, 37, dá 40, né? Dá 40. Deixa eu abrir aqui. Então vamos somar aqui os coeficientes, ó. 1 mais 3 mais 13, menos 13, né? Menos 13, menos 27, certo? Mais 36. Isso dá 0, tá? E aqui o denominador 1 mais 3 menos 4, que dá 0 também. Então você acaba tendo uma forma que a gente chama de forma indeterminada, que é do tipo 0 sobre 0, né? No limite, né? 0 sobre 0. Então 0 sobre 0, aqui a gente entende isso como uma coisa no limite, né? Então, para onde vai essa razão aqui é o que a gente precisa analisar no ponto de vista de limite. E quando se fala em limite, a gente fala é como se fosse uma convergência, né? Então a gente está analisando a razão entre esses polinômios quando o argumento tende para 1, né? Ou seja, qual que é a relação dessa razão desses dois polinômios quando o elemento de domínio converge para, se encontra para proximidade de 1, né? Então a gente viu que no 1 ela dá uma coisa do tipo 0 sobre 0, e 0 sobre 0 é algo que a gente não consegue entender não existe essa conta 0 sobre 0, né, na álgebra. Então a gente precisa entender que isso aqui é uma forma chamada forma indeterminada, né? Então isso pode dar várias coisas, né? Então você pode ter alguma expressão cujo limite vai para algo 0 sobre 0 e isso vai dar algo que existe, vai dar algo que não existe, vai dar uma constante positiva, uma constante negativa, vai dar mais infinito, pode dar menos infinito. Então isso é uma forma indeterminada. Então a gente precisa entender aqui como que a gente tira, né, o que a gente chama de levantar a indeterminação, né? A gente levantar a indeterminação. Então aqui a primeira coisa que a gente vê é que o 1 é uma raiz de cada um desses polinômios, né? E olhando aqui esse polinômio que está no denominador, né? Eu posso procurar dois números cuja soma dá menos 3 e o produto dá menos 4, né? A gente já sabe que o 1 é um desses números, porque 1 é raiz, né? Então 1 e quem, né, somados vai dar menos 3, né? E multiplicados vai dar menos 4. Então 1 e menos 4. 1 mais menos 4 menos 3, a soma dá menos 3, e o produto, né, 1 vezes menos 4 dá menos 4. Então esse denominador
esse denominador. Bem, então encontramos aqui essas duas raízes, né? O menos 1 e o menos 4. Isso me permite escrever este polinômio, certo? Como produto, né? Do x menos 1 pelo x mais o 4, certo? E o polinômio que está no numerador, aí a gente precisa fatorar ele, né? Precisamos fatorar esse polinômio que está no numerador. A fatoração desse polinômio, aí tem algumas técnicas de fatoração, né, que vocês podem utilizar, o que se chama de Briot-Ruffini, e vocês podem olhar aí nos materiais, nos vídeos, que eu explico bem direitinho aí como é que é a divisão polinomial. Eu vou fazer aqui pelo método mais tradicional, certo? A gente vai dividir o x, esse numerador, né? Eu sei que 1 é raiz ou menos 4, então como o 1 é raiz, já de cara aqui, eu vou dividir pelo x menos 1, certo? Então vamos pegar o numerador. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Pelo x menos 1, né? Vamos fazer a divisão aqui desses polinômios. Então, ó, vou fazer aqui, ó, o x ao cubo para eliminar o x à quarta. Então, x ao cubo, x à quarta, aí vem com sinal trocado, né? Aí x ao cubo aqui, ó, menos x ao cubo vem mais x ao cubo. Passa a régua. Vamos eliminar o x à quarta, sobra x ao cubo. Tem que trazer aqui o menos 13x ao quadrado, certo? Aí desce o menos 24x mais o 36. Aí agora vamos eliminar o x ao cubo, né? Então eu vou fazer aqui mais x ao quadrado. X ao quadrado, vezes x ao cubo, vem menos x ao cubo, né? Aí agora, x ao quadrado ficou negativo, vem mais x ao quadrado, certo? Menos 24x mais 36. Passa a régua, eliminei aqui o x ao cubo, vai dar menos 12x ao quadrado, né? Menos 36, desculpa, não tem que descer, isso aqui não vem não, tá? Aqui acabei repetindo, mas não vem não. Então vou somar aqui, né? Menos 12x ao quadrado, menos 24x mais 36. Aí agora eu vou eliminar. O 12x ao quadrado, né? 12x ao quadrado eu vou eliminar ele, né? Então, vou colocar aqui algo que multiplicado pelo x, né? Vou botar aqui 12x, né? Menos 12x. Menos 12x. Vem aqui mais 12x ao quadrado. E aí agora, menos 12x mais 12x, não é isso? E aí vem mais 12x, vem menos 12x. Passa a régua. Vamos passar a régua aqui agora. Então perceba aqui, ó,
12x vem menos 12x, vem mais 12x ao quadrado, né? Aqui 12x vezes menos 1, fica menos, menos fica mais, então vem menos. Então aqui eu eliminei o 12x ao quadrado, vai ficar menos 36x, né? Mais 36. Aí agora eu tenho que eliminar esse 36x. Eu vou multiplicar aqui, né, por menos 36. Que aí menos 36x com esse x aqui vai dar menos 36 vezes o x dá menos 36x. Vem para cá, né, com o sinal trocado. Vem para cá com o sinal trocado. Vai ser mais 36x menos 36, né? Porque vai ficar mais menos 36 vezes menos 1 vai dar 36, vem com o sinal trocado, e aqui vai dar 0 no resto, certo? Bem, daí o que a gente vai fazer, né? Vamos olhar agora o limite. O limite, uma vez que eu tenho aqui essa fatoração, né, esse polinômio se escreve como esse vezes esse, mais o resto zero, né? Então, esse polinômio de grau 4 é esse vezes esse, né? Esse vezes esse. Vamos então à divisão, né? E aí tá certinho lá o resultado, né? Vamos direto ao assunto, né? Então o resultado do limite, a gente pode vir para cá, ó, já vim, né, escrevendo, né, o numerador como produto, né, dos dois polinômios, né, quociente e divisor, dividendo e divisor, né, e o denominador como produto, né, dos monômios, dos polinômios, né, x-1 e x mais 4. E aí eu consigo aqui, ó, levantar a indeterminação. Por quê? Porque o x tende a 1, ele não é 1. Então, se o x tende a 1, o x menos 1 tende a 0 e não é 0. Então, eu posso dividir esses dois elementos aqui, né? Então, fica resolvido o problema da indeterminação. E daí sobra o x ao cubo mais o x ao quadrado menos o 12x menos o 36 sobre o x mais 4. E aí o resultado aqui, ó, eu posso diretamente substituir o x por 1. Porque aí aqui, ó, 1 ao cubo mais 1 ao quadrado menos 12 vezes 1, que é 12, menos 36. O resultado disso, 46, né? 46 negativo, ó, porque 1 mais 1 dá 2, com menos 12 dá menos 10, menos 10 menos 36, menos 46. Então o resultado do limite, menos 46 quintos. Perfeito? Então aí é a divisão de polinômios. Então tem uma outra técnica que eu discuto nos vídeos, que é o Brio-Ruffini, né, que sai bem mais rápido a divisão dos polinômios, o polinômio de grau 1, né, do tipo x menos a, né, x menos a. Então dividir um polinômio por algo desse tipo é bem mais rápido se você usar a técnica do Brio-Ruffini, né? Mas isso eu explico lá nos vídeos, eu não vou focar nisso aqui agora não. Vamos a um segundo exemplo aqui, né? Então agora o meu objetivo é encontrar o limite da razão 1 sobre x menos raiz de 2 quando x tende a raiz de 2. Então a primeira coisa que você faz mentalmente é substituir o x por raiz de 2.
Mas quando você substitui o x por raiz de 2 aqui, vai dar 1 sobre 0. Só que 1 sobre 0, isso aqui é uma incógnita, né? Vai depender de qual vai ser a convergência, né? Quando você converge ao zero pela direita ou pela esquerda. Então, o x aqui tende a raiz de 2 por valores acima de raiz de 2. Para esse limite existir, né, quando o x tender a 2 pela direita, ou seja, por valores superiores a 2, certo? O resultado tem que ser igual de quando x tende a raiz de 2 por valores inferiores a 2. Quando o x tende a 2 por valores superiores a 2, o x menos a raiz de 2, né? Veja, você está com valor acima do raiz de 2. E você está com um valor bem próximo de raiz de 2, só que está vindo pela direita, né? O raiz de 2 está aqui e você está vindo por aqui, pela direita. Então, essa diferença é um número positivo, cada vez mais próximo de zero, mais positivo. Então, ele tende a zero positivamente. Então, isso aqui vai tender a zero, né, positivamente quando o x tender a raiz de 2 positivamente. De forma semelhante aqui, sem perder a ideia, quando o x tender a raiz de 2 por valores à esquerda, na verdade, que nesse caso seria esse caso aqui, então a relação x menos raiz de 2 tende a ser um número negativo, então isso vai tender a zero negativamente, vamos dizer assim, né? Então, quando, né, acontece o denominador tender a zero, essa fração ela tende a em valor absoluto ela explodir, né? Ela ser explosiva. Mas quem define o sinal, né, se é positivo ou negativo, é o numerador, né? Então o numerador aqui é 1, então é um valor positivo, ele que vai dar o sinal, né, dessa explosão, se vai ser para mais ou menos infinito, certo? Então, se você olhar aqui o número 1, né, confrontado com uma coisa que está sendo convergindo a zero por valores positivos, né, positivamente, então isso explode para mais infinito, tá certo? Enquanto que quando o x tende a raiz de 2, né, por valores à esquerda do raiz de 2, né, então a diferença, né, vai convergindo a zero negativamente. E aí o número 1 aqui é que dá o sinal aí dessa explosão, porque o de baixo já está negativo, e com o sinal do 1 isso fica menos infinito, né? Isso explode negativamente, né? Então, o que está acontecendo aqui é que quando você tem o x tendendo a raiz de 2 positivamente ou a raiz de 2 negativamente, né? Pela esquerda, né? Na verdade, pela direita ou pela esquerda, esse limite está indo mais infinito ou menos infinito, certo? Isso mostra uma divergência, né, nesse resultado, o que invalida a existência desse limite. Embora que limite infinito, né, ele já é uma coisa de tendência. O limite, assim, na definição de limite mesmo, para ele existir, teria de ser um valor real, né? Tanto que a gente chama de limites reais. Porém, aqui, quando a gente fala em limites infinitos, né,
a gente entende a existência como sendo algo que você dita uma tendência, né? Então é possível ditar a tendência desse limite, né? Se for possível ditar a tendência do limite, ótimo. Então, se for possível ditar a tendência do limite, então o limite tem uma convergência, né? Nem que seja para o mais ou menos infinito. Caso contrário, o limite não existe, é inexistente aí essa tendência, tá certo? Então é importante ficar atento a esses conceitos aí na parte de limites. Eu trouxe aqui, né, esses dois teoremas, né, que são resultados importantes nessa parte de limites. O primeiro teorema é o que a gente chama de teorema do confronto. Em outros livros vocês vão ver esse nome assim, teorema do sanduíche. Teorema do sanduíche, ou sanduíche, né? Por que sanduíche? Porque o limite, né, ele analisa o limite de uma função que está entre duas outras, né? Então, essa função h e a função g, elas, vamos dizer assim, ensanduicham, né? Vamos dizer assim, elas sempre deixam a função f entre elas. Só que a h está por cima da g, sempre, entendeu? Então a h é maior ou igual que a g, né? Elas podem até ser iguais também, mas assim, o que importa é que essa f ela está entre a h e a g, né? E aí se a h vai para um lugar, por exemplo, quando o x tende a A aqui, quando o x tende a A, vamos pensar aqui agora, o x agora tende a A, pela direita ou pela esquerda, né? Quando o x tende a A, né, essas três funções estão convergindo para o mesmo lugar, que é L, certo? Por quê? Porque eu vou garantir isso se eu souber que o H e o G tendem para o mesmo lugar, entendeu? Se esse H tender para o L e esse G tender para o L, automaticamente eu posso dizer que a função f tende para L também. Aí tem as condições, aqui do teorema, né? Que, olha lá, ó, se próximo a um valor A, a função g está envolvida pelas funções f e h, e estas tendem a um limite L, quando x tende a A, então g não tem alternativa senão tender a L também, né? Então tem essa questão do teorema do sanduíche, ou teorema do sandwich. Tem o teorema do valor intermediário, que é basicamente o que? Você tem função contínua, né? E esse conceito de continuidade a gente já discutiu ele, mas eu vou falar aqui novamente. A ideia de função contínua, não ter saltos, né, no gráfico, né? Então a função f contínua, né, e você garante que, né, existe um intervalo no qual ela é definida, né? Então ela pode até estar definida fora desse intervalo também, mas é garantido que nesse intervalo ela tem seus valores bem definidos. Então quando você tem uma função contínua definida no intervalo fechado, né, assim AB, então você tem o f de A definido e o f de B definido. Então todo cara aqui, todo elemento entre essa imagem e essa outra imagem aqui, que é o f de A e o f de B, vai ter um correspondente entre A e B, que vai ser o seu elemento de domínio. Ou seja, o C vai ser um domínio, né, de alguém entre as imagens de A e de B, certo? E isso ajuda a, por exemplo, encontrar, né, o saber, né, que uma função tem raízes. Então pega essa função aqui, por exemplo, e eu sei que ela está definida aqui, ó, num valor, né, que
tem uma imagem negativa, certo? Tá aqui um valor A. Aqui tem um valor B também, ó, que nesse caso aqui tá perto de 2, né? Seria o meu B. Então, ó, o A, vamos dizer, eu vou fazer até melhor. Eu vou pegar o A e vou fazer o A igual a A1, né? Cadê? Vamos lá. O A é igual a 1. Certo? Tá aqui o A igual a 1. Vem pra cá. E o B igual a 2. O meio troncho aqui. Vai. O A igual a 1. E o B igual a 2. Certo? Então, ó, o A igual a 1. Então, eu tenho um F de 1 aqui, tá vendo? O F de 1 tá aqui, ó, é um número negativo, tá vendo aí? É um número negativo esse F de 1. F de 1 é um número negativo. E o F de 2 é um número positivo, certo? Tá vendo aqui, ó? É um número positivo. O F de 2 é um número positivo. Então, olha só. Se eu sei que essa função está definida entre 1 e 2, e eu tenho imagem para esse 1 e para o 2, é porque tem algum lugar, certo? Nesse domínio que vai zerar a minha função. Ou seja, a imagem, né, de algum elemento desse domínio vai ser nula. Certo? Ou seja, eu consigo garantir que a função tem raízes. Raiz real. Certo? Essa é uma aplicação do teorema do valor intermediário. Tá certo? A gente não vai usar muito ele agora não. Mas, enfim, pode aparecer em algum momento aí, de repente. E o teorema de Weierstrass é um teorema que a gente vai usar mais na parte de funções, a parte de otimização, né? Porque se a função é contínua e é definida no intervalo fechado, toda função contínua definida no intervalo fechado, ela tem máximo e mínimo, certo? Dentro desse intervalo, certo? Então, essa é uma das restrições que você pode fazer para garantir máximo e mínimo até dentro do intervalo, né? Máximo e mínimo absoluto, né? Então, se eu tenho uma função que está definida, né, entre dois elementos de domínio, né, e essa função é uma função contínua, então ela vai assumir um mínimo aqui, né, ou um máximo em algum lugar desse intervalo, né? Máximo e o valor máximo também, né? Porque aqui ela assume o valor mínimo aqui, né, no meio, e o valor máximo aqui no extremo, né? Então ela assume o valor máximo e mínimo no intervalo, né, incluindo os extremos. Então são esses três teoremas que envolvem essas questões aí, esses pontos que misturam limite e continuidade, né? E eu botei esses exercícios aqui simplesmente só para memorizar, né, os teoremas, né? Então você tem aqui uma função, outra, de alguma maneira vocês têm que mostrar aí que uma está entre a outra nessa função. Aqui eu garanto, né? Uma função g, tal que ela está entre a f e a h. Então f e h estão aqui definidas, né? E eu vou olhar o limite quando x tende a 2. Então se x tender a 2, né, aqui, ó, qual vai ser o valor, né? 1 mais 8, 1 mais 8 menos 4. Então vai dar 5, né? Enquanto que do outro lado aqui, ó,
quando x tende a 2, você vai dar 4 menos 8 mais 9. Isso aqui vai dar 5 também, né? Então, obviamente que se tiver uma função g encapsulada aqui por f e por h, o limite dela quando x tende a 2 vai ser qual? 5, certo? Essa seria a resposta. Segunda questão, ó, discuta se a equação possui uma raiz real no intervalo 0 e 1. Né? Aí, de alguma maneira, tem que se escrever a função, né? Pode ser a diferença, né? Pode pegar aqui, ó, esse raiz cúbica de x menos x ao quadrado mais 2x. Espera aí, sinal menos, menos 2x mais 1. Essa vai ser a minha função, né, f de x. Essa função, será que ela tem uma raiz, né? Aí você vai olhar no intervalo 0, 1, né? Aí faz o f de 0, vai fazer o f de 1, né? É uma função contínua, né, no intervalo 0 e 1, né? E vamos olhar as imagens desses valores, né? A imagem do 0 aqui vai dar quanto, né? 0, 0, vai dar 1. F de 0 é 1. E o F de 1 é quanto? 1 menos 1 menos 2 mais 1, né? Vai dar menos 1. Então, F de 1 é menos 1. Então, se a função está definida no intervalo 0 e 1 e as imagens são com sinais trocados, com certeza essa função assume uma raiz. Existe um número, né? Existe um número, né, que entre 0 e 1 que vai zerar essa raiz. Aliás, que vai zerar essa função, né? Então existe, aí tem o símbolo de existe, um x no intervalo 0 e 1, tal que o f de x é igual a 0. E o f de x igual a 0 é exatamente dizer que a equação existe, né? Ok? Então essa é uma outra questão, né? E essa terceira envolve o teorema de Weierstrass. Como isso tem mais a questão de máximo e mínimo, né? Eu acho que é isso, né? A função cuja regra descrita abaixo tem valores máximo e mínimo no intervalo menos 1 e 4. Justificar a sua resposta, esboçar um gráfico. Isso aqui é um gráfico de uma função de grau 2 com uma reta, né? E aqui quer saber se tem máximo ou mínimo, né? Tem que ver se a função é contínua, né? No intervalo. Então tem ponto de descontinuidade aqui nessa função. Vamos aproveitar, vamos discutir isso, né? Então como é que a gente sabe que a função é contínua ou não num ponto? O único ponto aqui que teria algum problema de descontinuidade seria o 2, porque ó, esse x ao quadrado e esse x mais 2 não teria problema individualmente. Mas quando o x é 2, o que a gente pode pensar, né? Quem é o t de 2? O t de 2 é 4, certo? E quem é o limite, certo, de t de x quando x tende a 2? Aí pela direita vai dar quanto? Pela direita vai seguir essa regra aqui, que vai dar o 4.
E quando x tende a 2 pela esquerda, vou botar em azul, não é? Pela esquerda, vai usar essa segunda regra e também vai dar os 4, certo? Está aqui o 4. Então veja, a função é contínua, porque a função ela tem imagem no limite, no elemento de domínio, x igual a 2, que é 4. E os limites quando x tende a 2 pela direita e pela esquerda, ou seja, o limite quando x tende a 2 existe e é igual a 4, que é o t de 2. Então a função é contínua, né, no intervalo menos 1 e 4, porque o único problema aqui nesse intervalo seria o 2, né? Então, função contínua definida em intervalo fechado possui máximo e mínimo dentro desse intervalo, incluindo os extremos, certo? Então, essa era a consideração a ser feita aí nessa questão, né? Então, está discutido aqui os 3 itens desse material, né? O problema agora, né, que eu quero discutir com vocês é justamente essa questão aqui, ó. Derivabilidade versus continuidade. Certo? Então, derivabilidade versus continuidade. Essa é uma questão importante aí no cálculo, tá? E aqui no cálculo de uma variável a gente chama de derivabilidade. Lá no cálculo multivariado a gente chama de diferenciabilidade, né? Então, o que é que acontece? Eu posso ter uma função contínua que ela não seja derivável e a recíproca é verdadeira, certo? Eu posso ter uma função derivável que não seja contínua. Então, assim, será que essas duas coisas são equivalentes, né? Ou seja, ser contínuo é ser derivável e vice-versa? É uma pergunta importante que o cálculo responde, né? E a resposta é nesse sentido aqui, ó. Toda função derivável é contínua, mas a recíproca não é verdadeira, certo? A recíproca não é verdadeira. Por quê? Porque tem função contínua que não é derivável. Em algum ponto, as condições de derivabilidade dela são eliminadas, certo? Então, vou pegar aqui um exemplo, né? Vamos pegar um exemplo. Eu vou mostrar graficamente, porque vocês falaram aí que às vezes é bom a gente ter a interpretação geométrica, né? Então, geometricamente aqui, ó. Graficamente, pega essa função cujo gráfico seja esse aqui, né? Essa função aqui com esse gráfico. Observe que é uma função que não tem saltos, né? Inclusive aqui no zero, né? Se você analisar aqui o limite dela quando x tende a zero, pela direita ou pela esquerda, a imagem do zero é zero, tende a zero. A imagem do zero é zero e ela está definida. Então, o f de zero é zero, certo? Que é igual ao limite de f de x quando x tende a zero, certo? Ou seja, isso aqui é exatamente a definição da função contínua. F é contínua, certo? F é contínua. Isso é exatamente a definição de ser contínuo. Mas quando a gente pensa em função derivável,
Aí a gente interpreta as derivadas como sendo retas tangentes às curvas, né? Então isso aqui é um pedaço de uma reta aqui, é um segmento de reta, né? É uma reta, né? Então se você pegar, ela tem uma reta tangente, vai ser ela mesma, né? Mas no zero, né, você não tem essa reta tangente, né? Porque ela muda a inclinação, né, para outra, né? Então não está bem definido uma reta tangente aqui neste ponto x igual a zero, né? Então não tem essa reta tangente. Então a função é contínua, mas não é derivável, certo? Contínua, mas não é derivável, ok? E esse é um exemplo da função modular. Essa função aqui é a função modular, f de x igual ao módulo de x. Módulo de x, certo? Função modular. A outra função que é interessante mostrar é essa função aqui, ó. Certo? Vamos lá. Da mesma forma, a gente encontrou aí uma função contínua, né? A função modular, o exemplo da função modular, que é uma função contínua, mas que não é derivável. Um outro exemplo aqui de uma função amplamente contínua e que também não é amplamente derivável é a função x elevado a 1/3. Então, para o cálculo da derivada, né, nesse momento, para essa altura do nosso curso, eu não vou usar regras de derivação. Nós vamos usar o conceito de limites. E na definição de limites, né, a derivada, né, dessa função é o limite, né, ela é definida como limite do f do x mais um pequeno incremento Δx menos o f de x dividido pelo incremento. Esse limite sendo calculado quando o incremento Δx tende a zero, certo? Bem, esse limite tem que existir para a derivada existir, certo? Bem, vamos então ao cálculo, né, da fração aí, né, dessa fração que é a razão, né, dessas diferenças, né, a razão desses incrementos, né? Então, ó, aqui no numerador vai aparecer x mais Δx elevado a 1/3. Então eu vou olhar para cá, né, x mais Δx elevado a 1/3 menos x elevado a 1/3, certo? Então eu vou olhar para cá agora, vamos olhar aqui e vamos ver o que aparece, né? Então aqui eu vou colocar a setinha, né, justamente, ó, naquele numerador. Estão vendo aí, né? O numerador x mais Δx elevado a 1/3 e menos x elevado a 1/3. Bem, eu vou imaginar que esse x mais Δx elevado a 1/3 seja esse a menos b aqui, dessa diferença de cubos. Que na diferença de cubos, né, o a ao cubo, né, vou colocar aqui o a ao cubo menos o b ao cubo, tem que dar o a menos b vezes a quadrado mais ab mais b ao quadrado. Então, se eu identificar aqui o a como sendo justamente, né, o x mais o Δx elevado a 1/3 e o b como sendo x elevado a 1/3, eu posso multiplicar e dividir, né, essa fração, né, pelo justamente a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. E aí o quadrado do a é x mais Δx elevado a 2/3.
o a vezes o b, que é o x mais delta x elevado a 1/3 vezes x a 1/3, e mais o b ao quadrado, que é o x elevado a 2/3. Feito isso, posso dividir, eu tenho que dividir também para que isso seja um número que não interfira no cálculo, né? No resultado da fração. Tem que continuar sendo a mesma coisa. Então, com isso eu consigo, né, deduzir que, né, o produto que está aqui neste numerador, eu vou colocar aqui de verde, este numerador, vai dar exatamente a diferença dos cubos, certo? Isso aqui é uma técnica chamada racionalização, certo? E essa diferença de cubos aí, ó, o a ao cubo é o x mais o delta x a 1/3 elevado ao cubo, que vai dar x mais delta x. E isso vai ser subtraído pelo x a 1/3 elevado ao cubo, que vai dar o x. E aí, x mais delta x menos x, né? Eu vou simplificar o x com x, né? Vou simplificar o x com x. Vai sobrar só o delta x, que vai simplificar com o delta x que está aqui no denominador. Porque o delta x tende a zero, ele não é zero. Ele tende a zero. E se ele tende a zero, ele pode ser aproximado, mas não ser zero. Então eu não estou substituindo ele por zero. Então eu posso simplificar aqui. Eu não estou dividindo por zero. Um número pode ser próximo de zero, mas não é zero. E aí eu tiro esse delta x aqui do denominador e o numerador fica igual a 1. E essa parte que fica aqui, ó, que eu estou colocando aqui de vermelho no círculo, eu posso repetir ela e deixar ela ali repetida, né? Então eu vou lá para o outro lado para mostrar aqui como é que fica a simplificação, né? Então, ó, no final da história, né, esse limite aqui, essa derivada ficou 1 aqui no numerador, e no denominador ficou só aquela parte que eu multipliquei, né? E que ficou, né, guardada lá no denominador. Essa parte que foi a parte que eu fiz a racionalização. E aí, o 1 sobre o x mais o delta x elevado a 2/3, mais o x mais o delta x elevado a 1/3 vezes o x a 1/3, mais o x a 2/3. Nesse momento, não há problema algum eu substituir o delta x por zero, porque não tem zero no denominador aqui. O denominador não é zero aqui mais, né? Então não estou zerando o denominador mais. Então, o delta x eu posso igualar a zero aqui, ó. 0, 0, e não tem nenhum problema, vai sumir esse delta x. Então, no limite aí vai ficar 1 sobre 2 x elevado a 2/3 mais x elevado a 1/3 mais vezes x a 1/3 mais o x a 2/3. Isso vai dar igual a 1 sobre 3 x a 2/3. Bem, e isso aqui, né, é o resultado da derivada. Veja, quando a gente for estudar as regras de derivação, nós vamos chegar a esse resultado usando regras que vão simplificar nosso trabalho. E aí, a partir desse momento, eu não vou mais quebrar a cabeça com a definição de derivadas. Mas agora a gente não sabe ainda essas técnicas, então vamos imaginar que o único caminho que a gente tem para fazer derivadas é esse caminho árduo e cheio de cálculos e etc. Mas enfim, é só para a gente entender mesmo que a derivada é um limite e que o limite está aí para isso, para entendermos o que é a derivada. E o conceito de continuidade e derivada estão intimamente ligados aí. Por quê? Porque tem função contínua que não é derivável. E nesse caso aqui, essa função não é derivável em x igual a zero. Então, f, nesse caso aqui, não é derivável em
x igual a zero, tá certo? Então, ó, função contínua pode não ser derivável, mas toda função derivável é contínua, certo? Então, guarda isso na memória, porque é importante saber esse resultado, né? Tá ok? Então, a gente viu aqui dois exemplos de funções que são contínuas, mas não são deriváveis. Mas a gente não vai encontrar exemplos de funções deriváveis que não são contínuas, tá certo? Então, é uma coisa importante para ser ressaltada.